Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos uma questão da Unirio. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você em 3, 2, 1. Vem! Um industrial propôs construir termômetros comuns de vidro para medir temperaturas ambientes entre 1 e 40 graus Celsius, substituindo o mercúrio por água destilada. Cristóvão, um físico, se opôs, justificando que as leituras no termômetro não seriam confiáveis. Por quê? E o porquê a gente vai ter que descobrir. Vamos lá? Eu vou colocar aqui para você na tela dois gráficos. Um gráfico do que acontece para a maioria das substâncias e o gráfico da nossa exceção, no caso, a água. O gráfico que eu vou colocar aqui para você é um gráfico de como o volume varia em função da temperatura. Para as coisas normais, para uma dilatação tradicional, um aumento de temperatura deixa as moléculas mais agitadas, elas ocupam um espaço maior, um volume maior. Então, o gráfico das coisas normais é mais ou menos assim, ó. Eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Para a água, o gráfico vai ser desse jeito? Não. Para a água, nós temos uma coisa diferente, estranha, anômala no intervalo de temperatura. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água tem uma dilatação que a gente fala que é anômala. Ela foge à regra. Vamos entender o que é esse fugir à regra? Qual é a regra? Esquentou, cresce, esfriou, encolhe. Para a água, fugir à regra é, neste intervalo entre 0 e 4 graus Celsius, esquentou, ela não cresce, ela encolhe. Então aqui o gráfico da água, do volume em função da temperatura, vai ser mais ou menos desse jeito. Um aumento de temperatura vai provocar uma redução de volume. Mas depois o gráfico volta ao normal, porque o intervalo de dilatação anômala da água é entre 0 e 4 graus Celsius. Depois a gente volta a respeitar a dilatação clássica. Com base nessas informações aqui, e sabendo dessa dilatação anômala, a gente pode entender por que, que um termômetro com água, ao invés de mercúrio, para medir determinados valores de temperatura, não vai funcionar. Quando a gente tem um termômetro de mercúrio, à medida que a temperatura aumenta, o mercúrio cresce lá dentro e a gente vai acompanhando as marquinhas para fazer leitura de temperatura. Se eu colocar um termômetro com água, nessa faixa de temperatura, ao invés da água crescer, a água vai encolher. Como é que a gente vai fazer a leitura? Então, temos que procurar uma alternativa que fala desse comportamento anômalo da água. E isso está representado para a gente na letra C. Não vai dar certo um termômetro com água, porque o coeficiente de dilatação da água entre 0 e 4 graus Celsius é negativo. Vamos agora só fazer a tradução disso e entender a anomalia presente na letra C? Olha só, quando a gente fala de dilatação de volume, ΔV, não é V0 vezes gama vezes delta θ? Essa é a formulinha da dilatação volumétrica. Se volume é uma coisa sempre positiva, o coeficiente é positivo para a maioria das coisas, e a gente promove um aquecimento, aquecimento é variação de temperatura positiva, o que vai aparecer do outro lado, mais é mais, né? Quando a gente tem aqui, ó, um coeficiente positivo e provoca um aquecimento, uma variação de temperatura positiva, isso se traduz num aumento do volume, um ΔV positivo. Mas vamos pensar no que acontece com a água? Nesse intervalo entre 0 e 4 graus Celsius, o coeficiente de dilatação volumétrica da água é negativo. Olha como vai ficar a nossa conta. Se eu colocar um menos ali daquele lado, volume positivo, volume inicial, coeficiente negativo, e eu provoquei um aquecimento, uma variação de temperatura positiva, mais vezes menos vezes mais vai dar do outro lado negativo.
E o que é uma variação de volume negativa? É dizer que a coisa encolheu, que o volume diminuiu. E é justamente o que acontece nesse intervalo. Um aumento de temperatura provoca uma redução de volume. Falar que a água tem uma dilatação anômala é falar que nesse intervalo ela tem um coeficiente de dilatação negativo. A alternativa correta é a letra C. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!